necessário é se expor à palavra. Nós precisamos ser lavados pela palavra. Amém? Amém. Isso é necessário. Yeshua falou, sois lavado pela palavra. Se você não se permitir ser exposto à palavra, você nunca vai ser lavado. Amém? E é necessário. Para a glória de Deus. Pronto? Pronto? Shabbat Shalom. Como o irmão falou, nós estamos na Parashá Yitro. Em português, nas nossas Bíblias, é Jetro. Essa Parashá vai de Êxodo 18:1 a 20:26. Haftará é Isaías 6:1 a 7:6. Tem uma outra porção menor, que é 9:6 a 7. E a porção Berit Hadashá é Mateus 27:1 a 28:20. Interessante que essa Parashá, como todas as outras, leva o nome de um homem. Quer dizer, todas as outras não, essa, né? Yitro, ou em português, como falei, Jetro. Este homem não era um judeu. Às vezes as pessoas pensam que era, mas não era. Mas ele era descendente, sabe de quem? Do pai, Abraão. Visto que Jetro é descendente de Midian, filho de Abraão, com sua segunda esposa, Quetura. Viu? Veja em Gênesis 25, de 1 a 2. E Abraão tomou outra mulher, e seu nome era Quetura, e deu-lhe à luz a Zinrã, Joquezã, Medã, Midian, Gisbaque e Suá. Então, Midian é descendente de Abraão. E este homem veio a ser sogro de Moisés. E o interessante é que logo que o Senhor tirou Israel do Egito com poder, Jetro foi ao encontro de Moisés, levando consigo sua filha Zípora, mulher de Moisés, e seus 2 netos. Sabe por quê? Porque Moisés mandou Zípora com seus 2 filhos para a casa de seu sogro por causa da questão da circuncisão. Lembra disso? Ela achou que Abraão era um homem sanguinário. Logo, não entendeu o propósito de Deus. Então, Moisés, eu troquei os nomes, né? Ele manda ela para a casa de seu sogro, né? Então, Jetro, quando vem ao encontro de Moisés, traz esposa e filhos de Moisés. Êxodo 18, 5 a 6. Veio, pois, Jetro, o sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste, a Moisés no deserto, onde se tinha acampado junto ao monte de Elohim. E disse a Moisés, eu, teu sogro, Jetro, venho a ti com a tua mulher e seus 2 filhos com ela. Se você observou no texto, Moisés mostra assim um grande amor por este sogro dele. Interessante, né? Ele mostra assim até um carinho especial por ele, como se fosse até um filho. Olha só, Êxodo 18, 7. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se diante dele e o beijou. Olha que coisa interessante. Perguntaram um ao outro como estavam. Então eles tinham uma intimidade, um carinho muito grande. E entraram na tenda, que é uma coisa às vezes até incomum, não é? O genro, com tanto carinho e intimidade com aquele sogro. Tanto é que quando eles se veem, Moisés inclina-se diante dele, né? Dando honra a ele. Olha que coisa. Ainda que ele tenha até discutido com a sua esposa, que era a filha dele. Amém? Mas mesmo assim, ele se inclinou e o beijou.
E o interessante é que eles entraram na tenda lá, devia ter um chazinho, um café, não sei o quê, um biscoito, não é? Sentaram em volta lá da mesinha, e na tenda Moisés contou tudo que Elohim fez a Faraó para libertar Israel, porque Jetro, ele viu o povo sair, mas ele provavelmente não viu tudo que Deus fez a Israel dentro do Egito. E então Moisés deve ter ficado um longo tempo contando tudo, né? São 10 pragas, né? Tem uma série de fatores que Moisés ficou contando ali para ele. E isso era um negócio, gente, vamos dizer assim, eu não tenho nenhum termo para dizer, espetacular. Aquilo que Moisés está contando para o seu sogro é uma coisa fora do comum. E Jetro deve ter ficado feliz, mas também muito espantado, porque aquilo não era uma coisa comum de acontecer, pois na época deles o Egito era uma potência mundial política e militar. Então não era uma coisa comum. Moisés estava contando uma coisa extraordinária, inusitado para Jetro. E ninguém na época poderia imaginar aquilo. Equivale a você dizer para mim hoje que derrotou os Estados Unidos. Seria uma coisa inusitada. Uma coisa extraordinária, fora do comum. Às vezes nós não temos noção daquilo que a Bíblia está falando, porque nós não penetramos, não nos aprofundamos nela, e temos às vezes a palavra como uma coisa comum, mas não é comum. Como que um homem... E Jetro deve ter pensado, pô, esse cara morou na minha casa, bebeu do meu leite, casado com a minha filha, vou ficar ligado a ele. Porque um homem dizendo que derrotou o maior império da época. Aquela cabanazinha ali virou uma redação do jornal Extra. Meu irmão. Extra, extra, extra. Uma coisa fora do comum aconteceu. Quem esperaria alguém dizer que derrotou o Egito? Ninguém, meu irmão. É porque nós não vivemos na época, né? Mas a gente pode comparar mais ou menos. Equivale eu chegar na tua casa e dizer assim, senta aí, faz um café quente, mas senta senão você cai para trás. O que foi, Rafael? Derrotei os Estados Unidos. Sério? Sério, vai lá. Voa lá para você ver se eu derrubei tudo. Pois é, como? Ou me interna ou vai ver se é verdadeiro, né? É mais ou menos assim. Pois é. Pois é. O povo pensava isso naquela época. É mais fácil internar Moisés. Esse cara é doido. Porque quem poderia derrotar um império tão poderoso como aquele? Ele era um império, gente, mundial, militar da época. Ninguém imaginava invadir Egito ou derrotar o Egito. Podia até tentar. Mas não ia conseguir, não. Porque era um país poderoso. Quem poderia ir contra esta grande potência? Veja em Êxodo 18:8. Depois Moisés contou a seu sogro tudo o que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios, por amor de Israel, todo o trabalho que lhes sobrevieram no caminho e como o Senhor os livrava. Você nota que Moisés não tira vantagem. Sou eu que fiz. Sou eu que profetizei. Não tem gente na igreja assim? Sou eu que vi. Moisés não. Moisés tem noção de quem está servindo. Foi o Senhor que nos tirou daquele império. Foi o Senhor que derrotou aquele império.
Não é? E o interessante é que Jétro se alegrou. Olha que coisa. Jétro se alegrou daquilo que ouviu Moisés contar. Ele ficou contente, ele ficou feliz com aquilo, olha só. E alegrou, lá em Êxodo 18:9, alegrou-se Jétro por todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando da mão dos egípcios. Ele ficou alegre, aquilo não era uma coisa normal, aquilo não era uma coisa comum, livrar-se da mão daquele império. Então ele se alegrou, porque ele deveria viver às margens do império egípcio. Moisés não fugiu para lá? Então ele devia viver às margens ali. Ninguém tinha coragem de brigar contra aquele império. E mais interessante ainda é que Jétro glorifica o Deus de Israel. Mais interessante é isso, né? Por essa poderosa vitória sobre o poderoso império, outrora inabalável. Vê aí Êxodo 18:10. E diz, bendito seja, está ali na Bíblia, Yud Re Vav Re, nome de Deus. Amém? Diz glória a Deus. Glória a Deus. Que vos livrou da mão dos egípcios. E da mão de quem? Faraó, porque Faraó se considerava Deus. Que livrou o povo de debaixo da mão dos egípcios. Ele glorificou ao Deus de Israel. Interessante, ele se converteu, né? E presta atenção, com esta notória vitória do Deus de Israel sobre este império poderoso, traz também uma mudança significativa no coração de Jétro. Eu acho que ele devia viver assim. Será que Deus é Deus? Ou será que os deuses dos egípcios é que são deuses? Porque a nação egípcia é muito abençoada, é muito poderosa. Então ele devia ficar em dúvida. Mas olha o que acontece agora, uma mudança significativa no coração de Jétro. Olha só, Êxodo 18:11. Agora sei. Antes ele não sabia. Mas agora sei que o Yud Re Vav Re é maior do que todos os deuses. Ele tinha dúvida. Dá a entender que ele sabia que existia o Deus de Israel. Mas só que ele estava naquela assim, poxa, esses deuses dos egípcios aí são poderosos. Ninguém consegue derrubar essa nação. Será que ele é mais poderoso que o Deus de Abraão, de meu pai, de o meu, sei lá, bisavô, tataravô? Será? Aquele mover de Deus no Egito mudou o coração dele. Por isso ele se alegrou, porque tirou a grande dúvida que ele tinha no coração, que muita gente tem na igreja, que Israel teve, o profeta falou, até quando ficarão mancando entre se o Senhor é Deus ou Baal é Deus? E o povo falou o quê? Vamos ficar sentado para ver. Quem ganhar, a gente corre para o lado de quem ganhou. Foi isso que aconteceu. E Jétro estava nessa situação. Já devia estar muitos anos vendo o Egito só crescer, com aquele exército poderoso, obras, até tem um termo, né? Faraônicas. Tu entrava naqueles palácios e sentia o último. E se você não fosse egípcio, eles te tratavam muito bem, né? Então, você imagina como você não sentia lá. E Jétro diz, agora sei que Yud Re Vav Re é maior que todos os deuses. Porque na causa em que se ensoberbeceram,
os sobrepujou. Ó, ele foi mais poderoso, ele foi maior. Eles fizeram de tudo, mas ele ainda foi maior. Então agora eu sei que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó é Deus. Tirou a dúvida do coração dele, meu irmão. Morreu salvo, ó que maravilha. E esta compreensão de Yud-Heh-Vav-Heh, o Deus de Israel é maior que todos os deuses das nações, essa fama que Deus adquiriu, foi passado deles naquela época para homens que vieram depois. Inclusive você. Porque você tem dúvida que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó é maior que todos os deuses? É porque essa fama veio até nós. Olha aí que coisa. Essa compreensão veio que o Deus de Israel é maior que todos os deuses das nações, foi passado deles que viram e ouviram essa poderosa vitória para nós, ou seja, para seus descendentes, e chegou até nós. Já se tinham passado 3 meses da saída do Egito, Israel estava acampado no deserto de Sinai e ainda estava festejando a grande vitória. Gente, foi uma coisa marcante. Posso dizer uma coisa para você? Você é fruto também daquele dia. Você é fruto daqueles dias onde Deus fez maravilha no Egito para mostrar aos homens que somente Ele é Senhor dos céus e da terra e mais ninguém. Só Ele. Até então, ninguém sabia que ele tinha um filho. Até então, ele estava se revelando ao homem. Mas Deus não faz nada à toa. Faz. Deus não ia operar aquela maravilha toda, tirar Israel do jugo no Egito, jogar no deserto e falar, Corafá. Ele não ia fazer isso. Tinha uma razão. E Deus mandou Israel ficar acampado no deserto de Sinai, no famoso Monte Sinai. Para quê? Moisés vai lá saber. Então Moisés sobe ao monte e o Senhor fala com ele. Êxodo 19, de 3 a 6. Então subiu Moisés a Elohim, e do monte, Yud-Heh-Vav-Heh o chamou, dizendo, assim falarás à casa de Jacó, e anunciará aos filhos de Israel, vós tendes visto o que fiz aos egípcios. Eles viram, não viram? Como vos levei sobre asas de águia. Olha que coisa. E vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu pacto, então serei a minha possessão peculiar dentre todos os povos. Possessão de Deus. Israel é possessão de Deus. O Brasil é, mas Israel é possessão de Deus. E mais, é uma possessão peculiar. Olha que bonitinho. Dele. Não coloque a sua mão lá, que vai queimar. Amém? É pura verdade. Porque minha é toda a terra. Ele quer dizer, eu sou dono de toda a terra. E eu escolhi Israel para ser meu. Tanto é que ele fala para Faraó, solta o meu primogênito. Não é? Olha aí. E vós me serei um reino sacerdotal. E nação santa. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Você notou, né? Nação sacerdotal e santa. Sacerdote é aquele que fica entre o homem e Deus. E santo
é porque é separado dos outros. Então Deus quer Israel para estar entre ele e as nações. Olha que coisa legal. Deus pega uma nação e coloca entre ele e as outras nações. Dentro dessa nação, Deus pega uma tribo e põe essa tribo, que é a Levi, entre ele e as tribos de Israel. E pega um dentre a tribo de Levi, o Cohen Gadol, a família de Arão, para estar entre ele e Levi. Ao contrário entre Deus e Cohen Gadol. Deus e as tribos, Levi. Deus e as nações, Israel. Viu que bonitinho? Amém, meu irmão? Amém. Precisa entender isso, hein? Porque agora você está em função sacerdotal. E você precisa entender que você está entre Deus e os homens. O Criador estava preparando o seu povo Israel para um grande pacto. E para isso Israel precisava ser santo. E o que santifica o homem na terra é os mandamentos de Deus. Então Deus estava preparando Israel para entregar os mandamentos. E para este pacto que Deus vai fazer com Israel, o Senhor vai entregar o que santifica Israel, que em hebraico é chamado assim, Aserot Hadbrot. Ou seja, os 10 mandamentos. Amém? São 10 regras muito importantes estabelecidas pelo Senhor para uma vida santa. Todas as outras leis de Elohim dependem dessa lei. Os 10 mandamentos, na realidade, são a constituição do reino de Deus. Toda nação tem uma constituição, não tem? E todas as leis que são criadas, elas não podem ferir a constituição. Concorda? É os 10 mandamentos. É a constituição do reino de Deus. E o interessante, eu poderia dizer interessante, mas eu acho triste também, muitos hoje em dia na igreja pensam que os 10 mandamentos, ou toda a lei de Deus, vieram a existir com o pacto que Elohim fez com Israel. Isso não é verdade. Ouviu o que eu falei? Isso não é verdade. E outra coisa terrível dentro da igreja é que ambos, a lei e os 10 mandamentos, foram abolidos com a morte de Yeshua. Também não é verdade. Pois Yeshua falou claramente, não pensei que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Até que céu e terra passem, não cairá um só iotio de toda a lei. Não é assim que está escrito? Pois é. Então como é que acabou? E até que céu e terra passem. Vou fazer uma pergunta para você. Nos nossos dias, a terra e o céu já passaram? Não. No dia em que Yeshua estiver reinando na terra, os céus e a terra passaram? Opa! Então até quando Yeshua estiver reinando na terra, o que vai acontecer? A lei de Deus estará vigente, em vigor. É isso mesmo. E eu pergunto, esse raciocínio da igreja de que a lei de Deus acabou, que Yeshua matou a lei na cruz, será que esse raciocínio está correto? Será que isso é bíblico? Essa é a pergunta. Os fatos mostram que este raciocínio está completamente errado. Ouviu? Um olhar mais atento nas escrituras mostram que este raciocínio está totalmente fora do contexto bíblico. Não é? Temos que estar atento à palavra de Deus, temos que prestar atenção em tudo.
nas Escrituras para podermos compreender o que está certo e o que está errado. Porque às vezes as pessoas pregam as coisas e as pessoas dizem amém. Se você diz amém, você está absorvendo aquilo que a pessoa está ensinando. E se for erro, vai te conduzir para o erro. Amém? Mas será que este raciocínio está correto? Será que é bíblico? Os fatos mostram que este raciocínio está completamente fora das Escrituras. Um olhar mais atento nas Escrituras divinas revelam que era pecado transgredir os 10 mandamentos ou toda a lei de Elohim antes da aliança do Monte Sinai. Se você ler de Gênesis em diante, você vai ver que a lei de Deus era vigente. Amém? Então, os argumentos de que eles vieram a existir juntamente com esse pacto que Deus fez com Israel e terminaram quando Yeshua morreu, não é verdadeiro isso. Isso é mentira. Vamos ver a prova bíblica a respeito disso. A palavra nos ensina e define claramente que o que é o pecado, você sabe? Não é errar o alvo, não. O pecado é a transgressão da lei de Deus. Nós podemos ver isso em 1 João 3,4, e muitas traduções não estão muito boas, mas a tradução em geral seria o seguinte: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei de Deus. Amém? Isso é o que a Bíblia diz e explica claramente. Então, a transgressão da lei de Deus, ou dos 10 mandamentos, é descrita como um pecado antes do Monte Sinai. É ou não é? Hein? É ou não é? Vou te dizer por que é. É só você observar a Bíblia com mais cuidado. Veja lá em Romanos 4,15. Olha o que diz. Porque a lei opera a ira, mas onde não há lei também não há transgressão. Ninguém nunca presta atenção nisso. Mas onde não há lei, não há transgressão. Então, pensa comigo. Vamos observar Adão e Eva. A Bíblia está dizendo que onde não há lei, não há o quê? Transgressão. Mas vamos observar Adão e Eva. Se eles pecaram, é porque havia lei para transgredir. É ou não é? Senão, não tinha pecado. Porque onde não há lei, não há transgressão, não há pecado. Então, a lei está em vigor desde Adão e Eva. Deu para entender o meu raciocínio? Onde não há lei, também não há transgressão. E como eles pecaram, é porque havia a lei de Elohim para ser transgredida. Senão, não era pecado. A própria Bíblia está dizendo que onde não há lei, não há transgressão. Então, presta atenção, depois a gente explica. Onde não há lei, não há transgressão. Então, se não houvesse lei, Adão e Eva não estariam o quê? Transgredindo nada. Eu vou entender o raciocínio? Às vezes eu raciocino muito rápido, não sei. Como eles pecaram, é porque havia a lei de Elohim para ser transgredida. E podemos perguntar, qual a lei de Elohim Adão e Eva transgrediram? Olha o que o Senhor diz a Adão e Eva em Gênesis 2:16 a 17. Ordenou o Senhor ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente... Gente, não é maçã não, tá? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não é bíblico. A fruta não é maçã, não é pera, não é uva, não é nada disso. O fruto é esse aí, do conhecimento do bem e do... Fica nisso. Joga o resto fora. Eles comeram, ou seja, desobedeceram a Deus e porque foram convencidos pelo diabo. E sabe qual é o problema disso, meu irmão? Quem sabe?
Qual é o problema disso? Você quer saber qual é o problema disso? É só ir lá em Romanos 6,16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo para lhe obedecer. Adão e Eva obedeceram quem? Ao diabo. Sois servo daquele quem obedeceis. Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça, para a vida. Se você obedece ao diabo, se torna servo dele e posteriormente filho dele. Por isso que João Batista falava que eles eram filhos da... Tem muita gente que diz assim, eu sou filho de Deus. Não, você é filho da serpente. Só é filho de Deus em Yeshua, quando você aceita Yeshua e vive como a palavra ensina para viver. Aí você se torna filho. Fora isso, não. Não aceito isso. O problema é seu, você continua sendo filho. Aceitando ou não aceitando. Amém? Então, se você obedece ao diabo, se torna servo dele e posteriormente filho dele. Obedece a Elohim, se torna servo dele, amigo e depois filho. Por que amigo? Porque primeiro ele te revela tudo que ele tem e depois ele, por meio de seu filho, te faz filho de Deus. Olha aí, ó. No coração de Eva entrou também uma coisa chamada cobiça. A Bíblia diz que é o que? A quebra do 10º mandamento. Não cobiçarás. Para Eva, o fruto proibido parecia agradável ao paladar, que é a cobiça da carne. Não tem glutão? Inclusive, quando o Senhor me trouxe, a igreja vivia dizendo assim, crente não bebe não, mas come. Sabe o que ele está falando? Nós não vamos ser condenados porque bebemos não, nós vamos ser condenados porque comemos, temos a cobiça da carne. E às vezes todo mundo fala rindo disso, só que isso é a condenação que você próprio está lançando sobre você. Porque quando o Senhor mandou corrigir Davi, Davi falou, traga esse homem aqui que hoje mesmo eu matarei. E o profeta falou, pois é, Davi, este homem é você. E sabe por que ele não morreu? Porque de fato ele se arrependeu. Então, meu irmão, se você está vivo, se arrependa dessas coisas que tu fala. Amém? Porque isso é perigosíssimo. Porque Deus não é Deus de brincadeira. A Bíblia não diz? Deus não é Deus de brincadeira. Então nunca diga, crente não bebe, mas come. Porque você está se condenando diante de Deus. Ela parecia atraente aos olhos de Eva. Cobiça dos olhos. E o que Deus fala a respeito disso? Lá no Evangelho. Que a cobiça dos olhos é do mundo. Então Eva transgrediu. Eva e Adão, né? Não é só Eva. Não é? E teve uma outra coisa também que Satanás lançou no coração dela. Disse assim, olha, vocês serão como... Aí a coisa é bacana demais, eu quero, você quer? Isso é soberba. Ele ativou a soberba no coração dela e de Adão. Eva deve ter contado, cara, vamos comer aí, porque ó, tu é bonito, vai ser mais bonito ainda. Você vai ser, você manda nesses animaizinhos aqui, tu vai mandar igual a Deus, cara. Ele falou, deixa eu pensar, amanhã eu te dou uma resposta. Bota o fruto aí na geladeira. Nem isso ele fez. Ela falou e ele... Porque existia no coração dele todas essas cobiças. Porque quando Satanás falou que eles iam parecer como deuses, cara,
Entrou a glória. Eita, vou arrasar. Vou sentar no trono. Não é? Queria exibir-se, ser igual a Elohim. Olha também o caso de Abel e Caim. Gênesis 4, de 9 a 12. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Você acha que Deus não sabia? Deus está dando oportunidade, né? Cadê Abel, teu irmão? E ele mentiu, ó. Olha o que ele fala. Não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Da ela, arrogante, mal criado. Ó. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. O que ele está dizendo? Eu sei que tu matou teu irmão. É isso que ele está dizendo. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a tua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Maldita é a terra. Olha aí. Que pecado é esse? Que mandamento que ele quebrou? Hein? Não matarás. Não matarás. Ué, mas tem gente que fala que o mandamento só passou a existir quando Deus entregou a Moisés. Adão e Eva pecaram. Então tinha mandamento para ser quebrado. Senão não teria pecado, porque a palavra está afirmando: aonde não há lei, também não há transgressão, não há pecado. Então, se Adão e Eva cometeram alguma coisa que pecou, que transgrediu, é porque existe lei para ser transgredida. E eles sabiam. Você está percebendo, meu irmão? Ou eu estou confundindo você? Não. Por que Deus pune Caim se não houvesse, não matarás? Deus não poderia condenar Caim. E se Caim não soubesse disso, presta atenção, ele não faria escondido. Ó. Porque se ele não soubesse não matarás, ele matava e falava: ué, é proibido? Não sabia. E Deus teria que dizer para ele: desculpe, eu não te falei antes. Se ele faz escondido e esconde, é porque ele sabia que estava fazendo uma coisa errada. Você pega um ímpio aí, qualquer ímpio, nunca ouviu falar de Yeshua. Ele vai adulterar. Ele adultera a luz do dia? Ele adultera como? No escondidinho, não é? Não é nem no escondidinho do cinema, é no escondidinho do motel, não é? Ele não conta para todo mundo, não. E se alguém vê, ele fica extremamente o quê? Preocupado. Vão contar. Por que ele fica preocupado? Então não é normal. Isso é uma coisa que se chama consciência. E a Bíblia fala disso. Que ora a consciência aprova, ora a consciência nos condena. E se isso não ocorrer em você, é porque a sua consciência já está cauterizada pelo pecado. E o que é cauterizado? Queimado, se tornou morto, insensível. Se não houvesse pecado, não haveria punição, porque onde não há lei, não há transgressão. Mas você nota que Deus fala assim: maldito és tu desde a terra. Amaldiçoou ele. Como é que Deus ia fazer uma coisa tão séria, amaldiçoando um ser que ele criou, se ele não sabia que matar é transgredir a lei de Deus? Aí, ó. E ele ainda fala: e agora, maldito és tu. Por que e agora? Ele teve a possibilidade de não fazer. Como ele fez, a partir de agora, que você fez, tu és maldito desde a terra, que abriu a sua boca
para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Tem ou não tem vagabundo na terra? Como é que Deus ia lançar uma maldição dessa se ele não soubesse que tem lei e que ele transgrediu? Só o fato de fazer escondido, você já sabe que ele sabia. Você sabe? Pois é. E como Deus pune Caim por assassinato e também por uma coisa terrível que Deus detesta, testemunho falso. Ele testemunhou falso, ele disse que não matou. Ele foi o único testemunho. Mentiu também, ainda tem a mentira, o falso testemunho. Eu sei lá onde é que está meu irmão, eu sou por um acaso guarda dele. Ele deu um falso testemunho e uma mentira, só quebrou o mandamento. Olha aí, Outro caso, Deus pune Caim por assassinato, mentira, falso testemunho. Ele violou o 6º, o 9º mandamento e o outro lá, da mentira que eu não botei aqui. Outro caso, veja Gênesis 13:13. Ora, os homens de Sodoma eram grandes pecadores contra o Senhor. Se eles são grandes pecadores, é que eles estão quebrando mandamento. Vou repetir. Lá em Romanos está dizendo, aonde não há lei, também não há transgressão, pecado. E se em Sodoma eles são grandes pecadores, é porque eles estão quebrando o mandamento de Deus. Rafael, mas como é que ele sabia? Meu irmão, qualquer homem aí que vai assaltar o banco, foge. Foge ou não foge? Foge. Aí você pergunta, como é que ele sabe não roubarás? Ele sabe que roubar é pecado. Ele sabe que roubar é errado. Não é porque os caras saem com arma atrás deles, não. Porque qualquer um que rouba e ninguém fica sabendo, ele conta para os outros. Cara, fiz um roubo maneiro aí. E o cara nem percebeu aí. O cara ainda é meu amigão. E todo mundo fala, pô, você é bacana, hein? Você faz isso? O que você fala para ele? Vou te entregar para a polícia. Você não presta. Por que você fala isso? Porque você, na sua consciência, sabe o que Deus condena e o que Deus não condena. E isso está no ser humano desde o princípio. E se você não tem isso, você precisa botar o joelho no chão e clamar a Deus. Para descauterizar, não sei se existe isso, a sua consciência. Bem? Então, descauterize. Pede a Deus por misericórdia para que você tenha consciência daquilo que está certo e daquilo que está errado. Porque Deus nunca escondeu isso de homem nenhum. Quando alguém fala que a lei de Deus só veio existir quando ele entregou para Moisés, não está entendendo nada. E é perigoso isso. Porque aí Deus deu a lei no Sinai e Jesus matou a lei na cruz. Não sei quem tirou isso. Pois é, só pode ser essas baboseiras, essas filosofias humanas. Se os homens de Sodoma não eram pecadores, baseado em que está dizendo isso? Baseado em quebra de mandamento. E como o pecado é a violação da lei de Elohim, o povo de Sodoma não poderia ter sido punido por ser mau e pecador se não existisse a lei para condenar o que estavam fazendo. O que eles estavam fazendo, você sabe? Obviamente, eles estavam transgredindo a lei de Elohim. Se eles são considerados grandes pecadores, eu não posso ser considerado pecador se eu não estou quebrando lei nenhuma. Não existe lei nenhuma, então não posso ser chamado pecador.
É isso que o Romanos quer dizer, que todo mundo entende errado. Aonde não há lei, não há transgressão. Porque se eu não conheço a lei, se Deus esqueceu de falar a lei para nós, ninguém vai ser condenado. Deus terminou de criar o homem, dormiu, esqueceu. Ninguém vai ser condenado. Ninguém vai morrer. Você não vai morrer. Experimenta se você vai morrer ou não. Às vezes nós partimos de filosofias do próprio homem que indica a inocência humana, que não existe. Até quando a gente é criança, quem é pai aqui sabe, né? A criança vai fazer um negócio, olha para você. Por que ela faz isso? Não, ele sabe que está errado. Ele sabe. Por isso que ele olha para você. Pois é, esconde. Porque tem nele aquilo que é certo, aquilo que é errado. É a consciência. Senão Deus seria injusto, concorda? Pô, Sodoma e Gomorra, homens grandemente pecadores. Mas, Senhor, tu não falou nada. Não vale. Entrei no jogo para perder? Não vale, não quero. Não é? Hein, gente? Se eu falo para você, não falo nada que é proibido estacionar ali, não escrevo nada, você entra, estaciona, eu não posso multar você. Você vai dizer para mim, como assim? Não tem placa dizendo que é proibido e ninguém me falou que é proibido, eu estacionei. Até na lei humana é assim. Obviamente, eles estavam transgredindo a lei de Elohim, se eles são considerados grandes pecadores. Pois vou voltar a repetir só para você gravar. Romanos, onde não há lei, também não há transgressão. Se eles estavam transgredindo alguma lei. E nós sabemos a lei que os homens de Sodoma estavam transgredindo. Você quer saber qual é? Levítico 18, 22. Com homem não te deitarás como se fosse mulher. Abominação é. Tenho medo de falar. Homossexualismo. E isso é pecado. É transgressão da lei de Deus. Veja o caso do pai Abraão com o rei Abimeleque. Em Gênesis 20, de 3 a 9. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhes: eis que morto será por causa da mulher que tomaste. Ele tomou a mulher de Abraão. Por que Deus chega juntinho dele, no pé do ouvido dele e fala: não vai não. Amiguinho, tem uma notícia para te dar hoje. Tu vai morrer. Mas por que, Senhor? Quando a mulher que tu tomaste aí. Que notícia boa, dormindo, hein? Porque ela tem marido. Não é à toa. É porque ela tem marido. Ele não sabia, mas Deus chegou juntinho. Falou: parceiro, vem cá, amiguinho, deixa eu te falar uma coisa. Tu vai morrer. Vou morrer por quê? É o diálogo dele com o Senhor. Por causa da mulher que tu pegou aí, que você achou bonitona. Por quê? Porque ela tem marido. Deus é tremendo. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso disse ao Senhor, foi um diálogo: Senhor, matará também uma nação justa? Ele conhecia. Ele sabe que Deus não mata o justo. Como é que ele sabe isso? Hein? Eu pergunto para você. Porque o homem, no fundo, sabe. Não vem com essa historinha: eu sou tão inocente, roubei um carro. Ué, Rafael, você roubou um carro? Roubei. Ué, proibido? Rafael, você vai ser... É mesmo. Existe um homem assim, gente? Fala sério, quem disse que existe? É ruim de existir. Matei o cara ali. Ih, foge que você vai ser pai. Por quê? É proibido matar? Tem alguém assim, gente? É ruim que tem.
todo mundo que mata. Pode ser num buraco que for, o cara esconde o corpo e vai embora. Pode ser no meio da floresta amazônica, ninguém vai ver, mas ele esconde e vai embora. E ele fica perto? Não, vai bem longe. Bem longe. Muda até de país. Foge até dele mesmo, é que não dá. Foge ou não foge? Foge, eu estou dizendo a você. Mas aí Abimeleque fala, mas Senhor, ele não me disse? É minha irmã. Deus sabe. E ela também disse, é meu irmão. Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isso. Ó, ele era inocente, ele era nesse caso. Ele não sabia que era a mulher dele, que os dois disseram que é irmão. E disse-lhe Deus em sonho, bem sei eu que na sinceridade do coração fizeste isso. Ó, Deus sabe se você é sincero ou não, meu irmão. Se eu sou sincero ou não. E também eu te tenho impedido de pecar contra mim. Ó, Deus foi legal com ele. Sabe por quê? Porque ele foi sincero. Ele pegou a mulher porque ele não sabia que ela tinha marido. Ele não sabia. Então ele pegou. Então Deus fez o quê? Barreirou ele, não deixou ele pecar. Porque mesmo que ele não soubesse, se ele tocasse naquela mulher, ele estaria pecando e ele iria morrer. Eu não entendo como são as coisas. Tem gente que fala assim, mas eu não sabia que é pecado, mas continua sendo pecado. Não importa. Mas eu não sabia que adulterar é pecado. Você não sabia, mas tu vai morrer assim mesmo. Porque quem adultera, certamente morrerá, se não se arrepender. Não me disse ele mesmo, é minha, já li, né? E ela também disse, meu irmão, em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isso. E disse-lhe Deus em sonho, bem sei eu, que na sinceridade do teu coração fizeste isso. E também eu te tenho impedido de pecar contra mim. Por isso, não te permiti tocá-la. Deus não permitiu tocar a mulher de Abraão. Por quê? Porque o cara fez com sinceridade. Ele não sabia. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é. Olha só, e rogará por ti, para que vivas. Porque ele estava na beira do pecado. Ele estava na beira da transgressão. Ele estava quase transgredindo contra Deus. Então precisa alguém orar para que ele se arrependa e viva. Rogará por ti para que viva. Porém, se não lhe restituir a mulher, sabe que certamente vai acontecer o quê? Vai morrer. E agora sabemos já. Antes não sabia, agora já sabe. Tu e tudo que é teu. Então, o pecado, às vezes, ele atinge as pessoas que estão do nosso lado. Por isso que tem muita gente, quando peca, mata a família espiritualmente. E mata mesmo. E levantou-se Abimeleque pela manhã de madrugada, chamou a todos os seus servos e falou todas essas palavras em seus ouvidos. Ele contou tudo, não ficou com ele só não. E temeram muito aqueles homens. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse-lhe, que nos fizeste? Em que pequei contra ti, para trazeres sobre o meu reino tamanho pecado? Como é que ele sabia que isso era tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deveria ter feito. E Abraão errou mesmo. E se Deus não intervém, a mulher de Abraão estaria na mão de Abimeleque. Abimeleque ia morrer, não entendia nada, porque estava pecando contra Deus. E Abraão perderia a salvação. Então Deus impediu por causa da inocência de Abimeleque. Está vendo como uma coisa é séria?
Abimeleque sabia que adultério é pecado contra Elohim. Como é que ele sabia isso? Ele judeu era. A lei já tinha sido dada? E a punição era a morte. Ele sabia disso tudo. No caso de José, lembra de José? Ele também sabia que adultério é pecar contra o homem e contra Deus. O adultério você peca contra o homem e contra Deus. 2 vezes. Como é que José sabia, gente? Hein? Dizem para mim. Gênesis 39, 7 a 9. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe o que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, posso eu cometer este grande mal e pecar contra Elohim? José tinha 17 anos. Como é que ele sabia? Se a lei foi dada 400 anos depois. Hein? Todos os 2 casos, Abraão e José, era a quebra de que mandamento? 7º mandamento, não adulterarás. E aí, quem adultera também mente, né? Pô, tu saiu com ela? Eu? Que é isso? Não é? Não é assim que faz? Eu? Fala sério. É ou não é? É. Todos esses 2 casos, não é? É adultério. E a lei complementa lá em Levítico 20:10, também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá. O adúltero e a adúltera. Ambos os 2. É claro, está falando de adultério que a mulher consente, né? Não é uma estuprada. Isso é outro assunto. Mas aquela mulher que Yeshua, tem muita gente que não entende, que Yeshua falou, aquele que tem pecado lança a primeira pedra, é porque a lei manda trazer o adúltero e a adúltera. E eles levaram o quê? Só a adúltera. Será que o cara adulterou sem querer? Poxa, eu adulterei sem querer. É ruim, hein? Pois é. Aí, cadê o adúltero? Em Êxodo, semanas antes de Elohim estabelecer seu pacto com Israel no Monte Sinai e entregá-los por Moisés as tábuas da lei, podemos ver Elohim provando o povo para ver se eles andariam em sua lei. Interessante que nem tinha dado a lei ainda. Olha o que ele fala em Êxodo 16:4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu, e sairá o povo e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se anda em minha lei ou não. Olha aí. Como tem crente que não anda na lei de Deus, né? Este teste envolvia, inclusive, o Shabat do 7º dia, ou seja, o descanso do 7º dia, o 4º mandamento. Tem gente aí dizendo que o descanso pode ser qualquer dia. Você tem que dar um dia para o Senhor. Deus não falou isso. Deus não falou você dá o domingo, ou a segunda, ou a terça, ou a quarta, ou a quinta. Deus falou o 7º dia. Eu acho que Deus sabia contar, não sabia? Primeira-feira, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, 7. Não tem feira. E qual é a primeira-feira? É o que mudaram o nome para domingo, mas era a primeira-feira da semana. São 6 dias trabalhando, o 7º descansando. Foi isso que Deus ensinou. Deus sabia contar, eu acho, né? Sem calculadora. Então não vem com essa história de dizer que Deus falou que é um dia qualquer. Não é um dia qualquer. É o 7º dia. Não é? E Deus faz essa prova com o povo de Israel. Não é? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu. Por quê? Ele dava, descia pão do céu, o cara podia colher à vontade. No primeiro dia, segundo, no 6º ele dava 2 vezes. Porção dupla. Para quê?
para que no sétimo dia você não colha. Deus queria ver se estava obedecendo o mandamento. O quarto mandamento, que é o Shabat. Amém? A reação de Elohim, este teste envolvia o Shabat, que é o quarto mandamento, com o qual eles já estavam parcialmente familiarizados. Sabe por quê, meu irmão? Pois o sétimo dia foi santificado ainda no tempo de Adão e Eva. Você acha que Adão e Eva não sabiam? Hein? Você acha que Adão e Eva não ensinaram aos seus filhos? Hein? Claro que sim, meu irmão. Veja lá em Gênesis 2, de 1 a 3. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Elohim acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Elohim no dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que criara. Então, eles sabiam. Todos sabiam. E a reação de Elohim pela desobediência deles é muito reveladora. Ele exclama em Êxodo 16, 28, então disse o Senhor a Moisés, até quando recusarei guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Ele ainda não tinha dado o mandamento ainda. E o de Revavirê fala claramente de ambos seus mandamentos e leis, como já existente e em vigor, bem antes de ele proferir verbalmente os 10 mandamentos no Monte Sinai, como descrito 4 capítulos depois. São 4 capítulos depois que ele vai entregar os mandamentos, né? Portanto, os 10 mandamentos apenas foram codificados, escritos na pedra. E sabe por que na pedra? Porque o coração do homem estava petrificado por causa do pecado. Então Deus precisa gravar na pedra. Tem até um louvor que cantou aí, né? Não mais em pedra, mas no meu coração. Porque Deus fala isso. Tirarei o coração de pedra, meterei um coração de carne, escreverei os meus mandamentos em vossos corações, meterei o meu espírito em vós e serei vosso Deus. Essa é a nova aliança. Deu para entender? Olha que coisa perfeita. E as leis entregue a Moisés como parte de uma aliança formal no Monte Sinai. A Escritura mostra claramente que eles existiam e estavam em vigor bem antes disso. Isso é afirmado explicitamente em Gênesis 26, 5, que diz assim, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas... Abraão. Foi entregue a Abraão, a lei foi entregue a Israel, Abraão já havia morrido há muito tempo. Que mandamento é esse que Abraão seguiu? Que lei é essa que Abraão seguiu? E Abraão obedeceu pela fé, por isso ele é chamado pai da fé. E veja o que Yud-Heh-Vav-Heh diz a Isaac, que abençoou seu pai Abraão. Olha aí, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Olha aí, a bênção foi sendo passada. A obediência dos mandamentos de Deus foram passados de Abraão para Isaac, de Isaac para Jacó. Foi codificado, entregado a Moisés, obedecido por Israel. E hoje, posso falar pela igreja. Ou deveria. Amém? Este evento teve lugar séculos antes da aliança do Monte Sinai, século antes de Moisés e 2 gerações antes dos 12 patriarcas que geraram o povo de Israel. A Bíblia mostra que os 10 mandamentos e as leis de Elohim não têm origem em Moisés ou em seu tempo, nem estavam de alguma forma limitados apenas aos judeus. Eles estavam em vigor e eram conhecidos muito antes de Moisés ou Israel como povo existir. Porque se a Bíblia chama os outros povos de gentios, não é? De povos pagãos, é por quê? Porque desobedecem o mandamento de Deus. Tá bom? Os 10 mandamentos são a constituição, como já falei, e a base das leis de Elohim, que nos mostram como amá-lo,
definido pelos primeiros 4 mandamentos, e como amar nosso semelhante, definido pelos outros. E é por isso que, depois que Yeshua HaMashiach voltar para estabelecer o reino de Elohim na terra, é dito lá em Isaías 2:3, e acontecerá, porque quando Yeshua estiver na terra, os céus e a terra ainda estão aí, né? Porque está na terra, né? E ele mesmo falou que a lei só ia acabar depois que acabasse céus e terra, né? Então, quando ele estiver reinando, os céus e a terra vão estar aqui. Então, olha o que Isaías diz, 2:3. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos alteiros, e concorrerão a eles todas as nações. E irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Muitos pensam que esse texto já aconteceu. Ainda não, são os povos que vão subir a Jerusalém para aprender a lei de Deus. Não é a igreja nesse caso. Amém? A igreja tem que andar na lei do Senhor. Mas esse caso aqui são os povos. Nesse tempo, toda a humanidade finalmente vai ser ensinada a viver de acordo com todas as leis e mandamentos de Elohim. É exatamente por isso que Yeshua diz em Mateus 5:17-18: não pensei que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem. Quando o reino de Deus estiver na terra, o céu e a terra não passaram. Até que o céu e a terra passem. De modo nenhum passará da lei um só i ou um só tio, até que tudo seja cumprido. Quando Yeshua voltar para reinar, o céu e a terra estarão aqui, pois Yeshua reinará sobre todas as nações da terra. Logo, os mandamentos e leis de Elohim estarão vigentes. E é também por essa razão que Paulo diz em Romanos 3:31, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei do Senhor. Shabbat Shalom.